Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, seu canal, canal Pastor Ricardo de Oliveira. E desta feita nós vamos falar alguma coisa aqui nesse vídeo, nesse tema que nós vamos abordar hoje, que é um tema para lá de polêmico, é um tema que tem gerado muitas discussões, muitas controvérsias ao longo de todos esses séculos, tanto dentro do judaísmo quanto também dentro do cristianismo. Então dá para imaginar, né, que é um tema bastante polêmico e nós vamos procurar aqui ser o mais claro possíveis, não vamos enrolar aqui. Os irmãos já puderam perceber que as coisas aqui comigo, né, não são de enrolar. Eu gosto de ir logo no ponto, eu gosto logo de dar a minha opinião, eu gosto logo de esclarecer e evito teologizar demais e evito também vulgarizar o tema, que há temas que são muito densos e que se nós fôssemos de fato explorar o tema em todos os seus aspectos, os vídeos seriam vídeos muito longos, né? Seria bom se fizéssemos uma live. Eu estou pensando em fazer uma live com os irmãos aqui do canal e convide amigos, parentes, pessoas para assistirem a live, tá bom? Eu estou pensando aqui o dia para a gente fazer. Não esqueci do projeto de fazer uma exposição capítulo por capítulo das Sagradas Escrituras, começando lá de Gênesis 1 e terminando lá em Apocalipse capítulo 22. Isso está em nosso coração e nós vamos fazer. Pode ter certeza que nesse ano de 2021 nós começaremos em breve já esse projeto para que você seja abençoado com as Sagradas Escrituras. E faremos isso, como eu já expliquei, em forma de esboço, tá? Porque não vamos fazer exegese texto a texto, versículo a versículo, porque isso demandaria muito tempo e demandaria também, tanto de minha parte como da sua parte, um longo tempo diante, né? Eu diante aí do meu celular e você diante do seu celular ou diante do seu televisor. Você pode assistir esses vídeos que você está vendo no celular na televisão. Você pode compartilhar na hora que você estiver assistindo no YouTube. Você pode pegar lá no YouTube, tem uma opção de uma televisãozinha, e você pode botar lá, emparelhar o seu celular com a televisão e vai ser exibido lá na televisão, né? E isso vai ser muito bom, vai abençoar bastante a sua vida, que você vai ver numa tela maior e vai te trazer um conforto até para a vista, né? Você pode olhar de longe, bem acomodado no teu sofá, e vai ser bênção ver na televisão. Eu próprio às vezes vejo os meus vídeos e de tantos outros irmãos, sou inscrito em vários canais de estudo bíblico, alguns muito bons e que têm tirado bastante proveito para a minha vida espiritual. Um ajudando o outro. E você que tem o seu canal aí, que está inscrito aqui no meu canal, pode me dar aí o link do seu canal que eu me inscrevo com todo prazer. Aqui é um ajudando o outro para que todos nós venhamos a crescer juntos. Você cresce, seu canal cresce e o meu também cresce. Isso é muito bom, sabe? Deus se agrada e ama essa união. Entre nós tem que haver união, tem que haver esse consenso e esse bom senso de um ajudar o outro. Afinal, somos uma família, somos a família de Deus. Queridos, o capítulo 6 do Gênesis é um capítulo para lá de polêmico. Tem tantas coisas polêmicas aqui, né? Nesse capítulo que a gente poderia fazer estudos e mais estudos aí. Eu mesmo já recorri aqui a esse capítulo para fazer um vídeo sobre os filhos de Deus, os Bnei Ha-Elohim, né? E as filhas dos homens. Então hoje tem outro tema polêmico dentro desse capítulo 6, que é o versículo 4, que eu vou ler para vocês. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, essa palavra entraram, está falando de relações sexuais, tá? Em termos bem claros. E quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aí logo o versículo 5 vai dizer que o Senhor viu a maldade do coração do homem, que se multiplicara de uma maneira inimaginável, e todos os seus pensamentos eram maus. E Deus então fala que se arrependeu
Eu já fiz um vídeo aqui sobre o arrependimento de Deus. Aconselho você a ver esse vídeo para que você possa fazer aí uma apuração do que está dizendo esse versículo aqui, o versículo 5. Bom, mas o tema do vídeo hoje quem são esses gigantes? Que no hebraico nós temos o vocábulo Nephilim. Nephilim. Gigantes. Toda terminação, toda sufixação in no hebraico é pluralidade. Ok? Então, o termo, como você pode ver, foi traduzido para o plural, gigantes. Não era só um. No caso, Davi enfrentou os gigantes, Golias. No caso aqui, naquele período antediluvial, haviam gigantes na terra. Então, Nephilim. In, essa terminação in, essa sufixação in, ela no hebraico, ela dá pluralidade. Por isso que o vocábulo Elohim, in de novo, se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria deuses. Deuses. Shamaim significa céus, tá vendo? Tudo plural, porque o hebraico ele não usa o S, conforme nós usamos no português, para dar a pluralidade na palavra. Ele usa a terminação, a sufixação in. Ok? Isso é importante você saber também, quando você estudar o hebraico, já fica aí um introito para que você tenha essa dicasinha aí importante, tá? Então, esses gigantes são chamados de Nephilim. Nephilim. Aí surge uma pergunta, quem eram esses gigantes? Diz que eles nasceram após os filhos de Deus terem uma relação com as mulheres da terra, com as filhas dos homens. Ora, esses filhos de Deus, alguns dizem que eram anjos. Anjos que não guardaram seu principado, anjos que pecaram, anjos que se apostataram e vieram a se tornar demônios. E esses anjos coabitaram com as mulheres da terra. Essa interpretação ela é muito usada por alguns hermeneutas, por alguns exegetas e eruditos, inclusive. Nós aqui somos honestos em dizer isso. Há alguns que pegam e interpretam esses filhos de Deus como sendo anjos que outrora eram anjos de Deus, se rebelaram, e lá no livro de Enoque, inclusive, diz que esses anjos que entraram às filhas dos homens eram os guardiões, ou seja, anjos que estavam aqui guardando o planeta Terra. Mas isso não está na Bíblia, ok? Está no livro de Enoque. O livro de Enoque fala desses guardiões, que eles vieram até a Terra, se misturaram com os homens, ensinaram os homens a música, ensinaram os homens a fabricação de armas, ensinaram os homens a fabricar ferramentas, industrializaram aquele mundo de então. E há essa interpretação baseada no livro de Enoque. Outros dizem que esses filhos de Deus eram a linhagem de Sete. Outros falam que esses filhos de Deus eram os poderosos da terra, ou então a linhagem ímpia de Caim, que se misturou com a linhagem piedosa de Sete. Enfim, são as principais interpretações aí que surgem para dar definição desses filhos de Deus. Agora, diz que desta união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram esses gigantes. E há na literatura apócrifa, na literatura pseudepigráfica, na literatura judaica, na literatura mística e na literatura em geral do povo judeu, muita coisa se diz acerca desses gigantes. Dizem que eles tinham 23 metros de altura, outros dizem que tinha 15. Há uma literatura, inclusive hindu, não é? Que são os Vedas, que dizem que esses gigantes chegavam a ter mais de 100 metros de altura. Mais de 100 metros. E vez por outra dizem que se acharam ossadas de fêmur, do osso fêmur, né, que é o maior osso do nosso corpo humano. Se eu estiver biologicamente incorreto, pode me corrigir, manda depois para mim no meu zap, ou manda mesmo um comentário, pastor, o senhor errou, eu não sou infalível, tá? Nem sou dono da verdade. Mas, se eu estiver lembrado, o fêmur é o maior osso do nosso corpo. Então, algumas pessoas dizem que encontraram um osso fêmur de 3 metros de comprimento.
de 3 metros, 4 metros, supondo-se que esses ossos eram de gigantes, que foram encontrados supostamente. Já foi desmascarada muitas fraudes envolvendo isso. Muitos arqueólogos honestos e muitos biólogos e paleontólogos honestos já desmascararam muitas farsas, muitas cenas aparentemente de arqueologia que na verdade foram montagens. E isso foi desmascarado até inclusive pela equipe da National Geographic, que é uma revista que fala muito de geografia e também aborda temas assim como esse, de arqueologia. É uma revista que tem um grande cunho de honestidade e de respeitabilidade, né? Essa revista National Geographic. Então, querido, os Néfilins, quem eram eles? Bom, alguns dizem que esses filhos de Deus eram demônios. Mas como espíritos podem coabitar com seres humanos? Espíritos, já que eram anjos, são assexuados. Então alguns dizem o seguinte, que esses filhos de Deus que vieram a se tornar demônios, que eu não creio, eles se apossaram, ou seja, possuíram os corpos dos homens da terra e eles tiveram relações sexuais com as mulheres da terra. Esses homens ficaram possuídos e dessa união nasceram esses seres híbridos chamados de Néfilins, ou gigantes. Os Néfilins seriam a união, então, desses demônios ou anjos caídos com as mulheres da terra. Ora, nós temos uma seguinte concepção. Primeiramente, nenhum demônio ou anjo caído é chamado de filho de Deus. Deus não chama em instância nenhuma da Bíblia os demônios ou os anjos caídos de filhos de Deus. Isso é um termo muito sagrado, né? Que é usado para seres angelicais do bem ou para homens que são feitos à imagem e à semelhança de Deus e principalmente aqueles que receberam a graça libertadora e salvadora de Jesus. Como disse o apóstolo João lá no capítulo 1 do seu evangelho, que diz que veio para os seus, mas os seus não receberam. É João capítulo 1, verso 14, a memória não falha. Mas os seus não receberam, mas todos quanto receberem quem? A Jesus, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, esse nome filhos de Deus é um nome sagrado que é atribuído a pessoas que estão voltadas para Deus, nunca demônios. Então, eu descarto aí que esses Néfilins sejam a união de demônios, mesmo possuindo corpos humanos, de homens que tiveram relação com as mulheres. Eu descarto essa hipótese. Eu acredito que esses gigantes, esses Néfilins, eram homens que tinham uma malignidade, porque esse nome Néfilins quer dizer os caídos. Eram homens que tinham uma malignidade tão alta, tão concentrada, e isso nós podemos averiguar na Terra ainda. Existem pessoas que elas são malignas, mas existem pessoas que são malignas dos malignos, que tem um grau de maldade que se acentua muito mais nelas do que em outras pessoas. Eu, na minha concepção, na minha visão, a exegese que eu faço desses Néfilins é exatamente isso. Não querendo dar tanta importância ao fato deles serem gigantes na estatura, mas eram gigantes na maldade. Eram gigantes nos maus pensamentos, nas intenções do coração. Eram gigantes em tudo quanto eles faziam. Eram os varões de renome, os homens de renome na antiguidade, devido aos seus atos heróicos, mas ao mesmo tempo de maldade extrema. A ponto do versículo seguinte, o versículo 5, que eu acho um versículo chave para nós interpretarmos essa questão dos Néfilins. Eu creio que o versículo 5 é um versículo chave e os versículos subsequentes, ok? São versículos chaves para mostrar que Deus ali, ele não está falando da estatura, não está falando de nada acerca da aparência desses homens, mas está falando do quê? Da maldade que era engendrada
por esses Néfilins. Veja que a tônica do texto, capítulo 6, versículo 5 em diante, é a tônica da maldade a ponto de usar-se um antropopatismo, que eu já expliquei, tem um vídeo aqui falando do que é antropopatismo e antropomorfismo. Então veja esse vídeo também. É bom que tu vai procurar, né? E você vai ver o vídeo, o que é antropopatismo e antropomorfismo. Então Deus ali está dizendo uma linguagem antropopática que ele até se arrepende por causa da maldade no coração dos homens. Então eu creio que esses Néfilins, ainda que seja fruto de muito debate, de muita especulação, e eu não gosto muito de especulação, eu gosto de ser assim claro, como a água, cristalino como a água. Falar aquilo que eu penso ser mais coerente com o que o texto está me revelando. E o que eu creio ser mais coerente com o texto não era a altura desses homens, não era de onde eles procederam, ok? Ainda que o texto venha dizer que as filhas de Deus e os filhos de Deus e as filhas dos homens coabitaram, e desta coabitação nasceram esses gigantes, esses Néfilins, eu creio que esses filhos de Deus aí era a linhagem que se misturou, que está havendo casamento misto, pessoas boas se casando com pessoas más, ou seja, houve uma orquestração do mal, uma orquestração das forças malignas para misturar a raça humana de uma tal forma que fizesse com que a raça humana não tivesse condições de gerar uma linhagem que pudesse ser a linhagem do Mashiach. Porque a Bíblia trabalha muito com essa questão de genealogia, já perceberam? E essa questão é muito intrigante e importante também, porque vai traçar exatamente por essas genealogias a linhagem do Mashiach, ou seja, do Messias de Deus, o Messias, o ungido de Deus, que seria o Salvador meu e teu, da raça humana em geral. Então, essa miscigenação, esse envolvimento, essa mistura que estava acontecendo no período antediluvial, ela era uma ameaça muito grande a ter uma linhagem que viesse proceder dessa linhagem, o Mashiach. Porque a maldade era tão grande, como poderia haver bondade se o intento do coração dos homens era imenso? Isso depois que nasceram, fruto dessas uniões, desses filhos de Deus com essas filhas dos homens, essas uniões, elas geraram uma raça de homens decadentes ao extremo. E muita gente dá muita importância, eu chamo isso atenção aqui nesse vídeo, muita gente dá muita importância à questão da altura, da estatura desses gigantes, desses homens, mas a mais importante coisa era a malignidade desses homens, ok? Então, se esse vídeo foi elucidativo, educativo, se ele te abençoou, se você tirou proveito, se ele pôde responder, ainda que com poucos minutos, a tua pergunta, dá aí o like, o joinha, compartilha nas redes sociais e distribui aí esse vídeo para quem você achar que deve. Faça conforme o teu coração pedir. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Então deixei a minha opinião sobre esse controverso tema, que é quem são os Néfilins. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a tua família e até o próximo vídeo, querendo Deus. Se for necessário, a gente faz quem foram os gigantes, quem foram os Néfilins, 2, para desdobrar um pouco mais ainda coisas que se falam acerca desses gigantes, ok? Fica combinado então assim. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom!